Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramadas sobre todos aqui presentes. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, capítulo 3, do verso 23 ao 29. Gálatas capítulo 3, do verso 23 a 29. Nós vamos continuar a exposição nessa carta de Paulo aos Gálatas. Paulo estava lidando com um problema sério dentro da igreja, onde as pessoas estavam ignorando a graça de Cristo e buscando viver com um apego rígido à lei, com observância de ritos, cerimônias e coisas que já tinham sido abolidas na morte de Cristo. Então eles estão lutando contra o legalismo e procurando viver a vida pela graça de Deus. Gálatas 3, verso 23 a 29 diz assim: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encarcerados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus de graça e misericórdia, Senhor amoroso, nós estamos na sua presença mais uma vez para recebermos do Senhor a instrução da tua palavra. Nós rogamos, ó Pai, que o teu Espírito Santo ilumine os nossos olhos espirituais, para que vejamos as verdades do Senhor como elas de fato foram reveladas. E nós, Senhor, deixemos de lado toda a nossa opinião ou interpretação pessoal, mas voltemos para o sentido do texto, aquilo que o Senhor quis falar ao seu povo e que hoje também fala ao nosso coração, ó Deus. Rogamos tua graça e bênção, que o Senhor seja com todos nós e nos ajude, Senhor, a receber e aplicar a palavra do Senhor às nossas vidas. No nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Bem, meus irmãos, eu queria começar imaginando uma situação hipotética. Imagine que você fosse um príncipe herdeiro de um reino, um príncipe ou uma princesa. E então, você ainda muito criança, não era capaz de gerir sua própria vida, de discernir seu comportamento, e por isso você precisava de um tutor. Então seu pai designou um tutor para te ajudar, para te conduzir, para te orientar no seu comportamento, e também um tutor que fosse capaz de te conduzir até a escola, onde você receberia o ensino, receberia a instrução, o preparo para a vida. Só que esse tutor que o seu pai designou era extremamente rigoroso, com leis e com regras muito elevadas, difíceis de ser cumpridas por você. Além disso, esse tutor, nas suas duas funções, fazia quase o papel do seu pai quando o seu pai estava ausente. Por isso ele era muito rígido ao regular o seu comportamento, visto que você ainda era uma criança e imaturo. Também era muito rígido na condução dos seus estudos, conduzindo você até o seu mestre, para que você pudesse aprender o caminho da vida. Essa é a figura que Paulo usa no texto que nós acabamos de ler. A figura usada aqui por Paulo, essa figura que o apóstolo escolheu para falar sobre a lei, mostra qual era o papel da lei antes da vinda de Cristo. A lei de Moisés, os 10 mandamentos, ou chamada de a lei moral. Jesus mesmo nos mostrou que nenhum homem é capaz de cumprir toda a lei moral. Ele disse que, por exemplo, se você ama qualquer coisa mais do que a Deus, o seu coração já está inclinado à idolatria. Se você
desrespeita uma autoridade, você quebrou o 5º mandamento, você não honra o seu pai e a sua mãe, porque honrar o pai e mãe significa também honrar todas as demais autoridades. Se você desejou mal a alguém no seu coração, você quebrou o 6º mandamento, que diz não matará, porque Jesus diz que só de ter ódio contra uma pessoa, você já cometeu homicídio no coração. Se você desejou lascivamente um homem ou uma mulher, você já quebrou o 7º mandamento, que diz não adulterarás. No seu coração, você já cometeu o pecado da lascívia, o pecado do adultério. Então, Jesus mesmo mostra que nenhum de nós é capaz de cumprir a lei de Moisés. Nenhum de nós é capaz de obedecer a lei completamente. Por isso, a lei é esse aio rígido, esse tutor rígido que nos vigia, que nos guia para que nós possamos ser conduzidos ao lugar certo. E essa figura foi usada por Paulo para falar da relação do povo de Deus na aliança que Deus fez com o povo de Israel, e essa aliança estendida a todos os demais que viessem a crer no Senhor. Então, a relação do povo de Deus com essa lei que Deus estabeleceu para regular o pacto, regular aquela aliança que foi feita entre Deus e o seu povo. Paulo responde nesses versos aqui a uma pergunta que ele fez lá no verso 19. No verso 19 ele perguntou: qual, pois, a razão de ser da lei? Qual, pois, a razão de ser da lei? E aí Paulo mostra que no próprio verso 19, ele mostra que a lei já havia sido dada para nós, porque nós transgredimos a lei, nós transgredimos os preceitos do Senhor. Ele havia mostrado que nós precisávamos dessa lei e que ela foi adicionada por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, por causa de nossos erros. E aí ele diz: até que o descendente a quem havia sido feita a promessa da herança chegasse. E o próprio Paulo diz que o descendente de quem Deus falava com Abraão nem era Isaac, era o próprio Jesus Cristo, que era o descendente que nos daria a herança. Ele era o herdeiro legítimo e nós receberíamos a herança da salvação, a herança eterna, quando nós partirmos daqui para a eternidade. A herança que nós receberemos na eternidade, ela foi recebida primeiramente por Jesus Cristo e dada a nós pela fé. Cada um dos que tem fé em Cristo recebe essa herança. Então nós vimos no sermão anterior que Cristo é o descendente de Abraão. Gálatas 3,16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E lá no final diz que é Cristo. Cristo é o descendente de Abraão. O contexto desses versos que nós acabamos de ler é que Paulo está respondendo a essa pergunta crucial para a nossa fé sobre o propósito da lei no pacto da graça. Qual é o propósito da lei no pacto? Deus fez um pacto com o seu povo, uma aliança com o seu povo. Qual é o propósito da lei, dos mandamentos, dos 10 mandamentos no pacto? E aí Paulo explica qual é a relação do povo de Deus com a lei antes da manifestação de Cristo e qual é a relação do povo de Deus com a lei após a manifestação de Jesus Cristo. Para nós entendermos isso, nós temos que entender dois princípios nas Escrituras, na história do povo de Deus, na história da redenção, na história do pacto. A primeira é que a lei estava presente naquele primeiro pacto que nós chamamos de pacto das obras. Deus criou Adão, perfeito, em retidão, e o colocou no mundo e colocou no jardim para ele viver segundo a vontade de Deus. E aí então ele estava num pacto de obras, onde se ele cumprisse as determinações que foram colocadas ali, ele receberia o pacto de vida, a vida eterna. Então Deus disse: olha, você pode comer de toda a árvore do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles pecaram, eles quebraram o primeiro pacto. E aí, por causa disso, Cristo entra na história para cumprir o pacto de obras que Adão falhou. E aí Cristo assume o nosso lugar, ele sendo o herdeiro da promessa,
assume o nosso lugar, e no nosso lugar ele cumpre toda a lei. E Hebreus diz que Jesus viveu toda a sua vida sem pecado. Ele não pecou uma vez sequer. Logo, ele cumpriu todo o pacto de obras. Ele foi o único que conseguiu cumprir todas as obras exigidas da lei. E logo ele foi aprovado no cumprimento do pacto de obras. Assim, nós somos chamados num novo pacto, o pacto da graça, onde, mediante a obediência de Cristo no pacto das obras, nós herdamos pela fé em Cristo as bênçãos que Deus prometeu àqueles que obedecessem à lei. Logo, nós não podemos obedecer completamente à lei, mas quando nós cremos em Cristo, quando nós confiamos nele para a nossa salvação, então Ele nos concede a herança, Ele nos concede a graça, a salvação, o perdão dos nossos pecados, e assim nós nos tornamos herdeiros de Deus. Esses dois pactos, então, eles foram dados como objetivo. O primeiro tinha o papel de nos mostrar que não éramos capazes de cumprir a lei de Deus, de cumprir os princípios de Deus, e que somente Cristo pode obedecer o pacto, a lei do pacto plenamente em nosso lugar, e ainda mais, pagar pela nossa transgressão. Nós transgredimos e Cristo pagou na cruz por cada um dos nossos pecados, pelas nossas transgressões. No pacto da graça, a lei tem o papel de nos conduzir a Cristo, para nós sermos salvos por Ele. E esse texto tem exatamente esse propósito, o de mostrar como a lei nos conduziu a Cristo, para sermos guiados por Ele à salvação e à herança eterna. Hoje eles estão agitados, né? Mas fiquem tranquilos, pais. Eles vão se acalmar, não se atormentem não. Então aqui está o propósito do texto, de mostrar como a lei de Deus nos conduz a Cristo. E é isso que Paulo vai fazer. Então, uma pergunta importante aqui, novamente: qual a função da lei antes de Cristo? Qual a função dos 10 mandamentos? Qual a função da lei moral antes de Cristo? E Paulo nos responde nos versos 23 e 24, dizendo: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encarcerados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por Ele. Então Paulo apresenta em primeiro lugar a lei como aio, e aqui duas coisas precisam ser observadas. Em primeiro, a lei como aio do nosso comportamento. A lei foi apresentada por Deus e foi dada por Deus como aio do nosso comportamento. E o que é um aio? E aí o pessoal da educação usa muito essa palavra no grego, né? Mas não no hebraico. Aio, a palavra correspondente no grego é paidagogos, que é pedagogo. O papel do pedagogo na cultura judaica e na cultura romana também, as famílias que tinham mais posses e que tinham condições de colocar os seus filhos na escola, tinham um paidagogos, que era um escravo, e esse escravo era responsável, em primeiro lugar, por regular o comportamento das crianças quando os pais não estivessem perto. Se fosse levar as crianças para brincar, por exemplo, na ausência dos pais, aquele escravo, o aio, o paidagogos, tinha a responsabilidade, a tarefa de cuidar do comportamento, de instruir a criança para que ela se comportasse bem, para que ela não tivesse um comportamento que fosse envergonhar os seus pais. E aqui Paulo usa essa ilustração. A lei servia como aio, servia como um guardião ou um tutor da criança. A lei servia como esse tutor, esse guardião para nós, um tutor que supervisionava o comportamento do povo de Deus na aliança, no pacto. Então nós éramos supervisionados pela lei de Deus. Mas sem Cristo, sem a fé em Cristo, todos nós estávamos, na verdade, encarcerados, prisioneiros dessa lei.
Porque cada vez que nós falhávamos, nós percebíamos ou tínhamos a nítida mensagem de que nós éramos incapazes de cumprir a lei de Deus e por isso estávamos reprovados. Nós estávamos encarcerados sob essa lei, aguardando a vinda do herdeiro, Cristo Jesus, para que ele nos libertasse do encarceramento. O encarceramento era a reprovação do pecado por não sermos capazes de cumprirmos a lei de Deus. Bem, a lei então revela a nossa condição de pecadores, a nossa incapacidade de cumprir a vontade de Deus. Todos nós erramos, alguma vez na vida, ou todos os dias, todos nós erramos. Não há ninguém aqui que possa dizer, eu nunca desobedeci o meu pai. Ninguém. Todos nós quebramos o 5º mandamento. Não há ninguém aqui que possa dizer, eu desejei ou amei algo mais do que a Deus no dia do Senhor. Eu quis mais ir para o lazer, eu quis o futebol ou qualquer coisa, a piscina, do que ir para a igreja. Ninguém pode dizer isso, porque todos nós já tivemos esse desejo algum dia. Nós já pensamos mal do outro, já mentimos, todos nós aqui. Ninguém aqui, eu costumo dizer que aqui dentro, sempre no lugar onde nós estamos, está reunido o povo de Deus, só há um presente que nunca pecou, que é Cristo Jesus, que a gente sabe que está presente aqui espiritualmente conosco. Só Ele. Todos nós pecamos, todos nós quebramos a lei. Então nós somos incapazes de cumprir a lei do Senhor. E por isso a lei, como aio do nosso comportamento, mostra que nós somos um fracasso do comportamento em relação à lei de Deus. E que por isso nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador, Cristo Jesus, para nos corrigir, para perdoar as nossas falhas, para perdoar os nossos fracassos, para perdoar os nossos pecados. A lei também é apresentada por Paulo como aio de nossa condução no caminho. Paulo diz no verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Você lembra do papel do aio, do paidagogos na cultura judaica? O aio, o paidagogos, tinha 2 papéis, um de controlar o comportamento, o outro de levar a criança até o seu mestre e trazer de volta para casa, conduzir até o mestre. Esse é o papel do aio, do paidagogos. E esse era o papel da lei para o povo de Deus, de conduzir o povo até Cristo. Ou seja, quando nós defrontamos com a realidade de que cada um de nós peca contra a lei de Deus, nenhum de nós é capaz de guardar fielmente a lei do Senhor, nós temos que pensar, e agora? O que vai ser de mim? Porque Deus exige o perfeito cumprimento da lei, e eu não consegui cumprir. Logo, ninguém pode ser salvo. Ninguém. Porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Mas aí Paulo diz, mas a lei faz você olhar para Cristo, faz você voltar para Cristo. A lei te pega pela mão e te conduz até Cristo e diz, aqui está um Salvador. Você não pode se salvar, mas Ele pode te salvar. Se você tiver fé nele, se você confiar nele, Ele te salvará. A lei tem esse papel então de tutor, de nos pegar pela mão e nos conduzir até o nosso mestre, até Cristo, para que Ele nos ensine o caminho da vida. A lei tem o propósito de apontar para o Salvador. A lei revela o caminho da fé. E uma ilustração mais atual, talvez a lei pudesse ser comparada para nós como um mapa ou como o GPS do seu carro. Você tem um destino e esse mapa, o GPS do seu carro, vai te conduzir até o seu destino, exceto de vez em quando falha, mas o nosso nunca falha. Cristo Jesus nunca falha. Ele é então, a lei então é esse GPS ou esse mapa que nos conduz ao destino que é Cristo, e Cristo é o caminho até Deus, Cristo é o caminho para o céu. Então, pensando de forma mais prática, nós devemos ver a lei como esse mestre que nos revela a nossa necessidade de salvação, mas não somente isso, ela nos conduz até o Salvador. Ela mostra a necessidade da salvação e nos conduz até o Salvador, que é Cristo Jesus. Bem, aqui nós vimos então
qual era a função da lei antes de Cristo. Mas qual a função da lei após você ter fé em Cristo? Quando você confia em Cristo para a sua salvação, a lei perde todo o seu valor? Ou o que de fato acabou na lei quando você confiou em Cristo para a sua salvação? Paulo nos responde nos versos 25 e 26. No verso 25, ele nos mostra que a lei deixa de nos servir como tutor. Ela perde o papel de tutor, perde o papel de aio. Quando ele diz, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Nós não estamos mais encarcerados àquela função da lei de aio, de nos conduzir a ele primariamente para a salvação, porque já fomos conduzidos até ele. Agora que pela fé em Cristo nós estamos salvos, não estamos mais sob essa tutela da lei. Cristo é o cumprimento da lei, como diz Romanos 10, no capítulo 4, ele cumpriu, ele é o cumprimento da lei. A lei não tem mais esse papel de guardião sobre os crentes, sobre os que foram justificados. E para entender bem o que é ser justificado pela fé, é que todo aquele que creu em Jesus verdadeiramente, que reconheceu que é pecador e que creu em Jesus para a sua salvação, ele não é justo em si mesmo, mas Deus o recebe e o declara como se fosse justo. Deus o declara como sendo justo perante o Senhor. Então, justificados pela fé significa isso. Justificados mediante a obra de Cristo, mediante a vida e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa então viver pela fé agora? Viver pela fé em Cristo significa que a nossa aceitação diante de Deus não está vinculada ou não depende de nós cumprirmos a lei de Deus, porque nós não somos capazes, mas de confiar naquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus, Jesus Cristo, e de confiar nele para a nossa salvação e submeter as nossas vidas a ele. Significa confiar na obra redentora de Cristo Jesus, confiar que a morte lá da cruz, o sangue derramado, foi por nossa causa, foi por mim individualmente, por você. E aí você confessa a sua confiança e necessidade nele, dizendo: Senhor, eu não posso me salvar, mas o Senhor pode, e eu confio na tua salvação. Paulo mostra agora no verso 26 que nós saímos daquela condição de espectadores da herança e que agora nós nos tornamos herdeiros, porque somos filhos de Deus, de fato. Verso 26: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É claro, aquela figura do príncipe herdeiro que eu usei no início, ele já era filho, né? Já era filho desde o nascimento. E ele só não tinha maturidade ainda por ser criança. Mas ele alcança a maturidade e ele alcança a maioridade, e por isso ele recebe a herança. Ele é empossado como rei. Ele recebe a herança porque ele já atingiu a maioridade. A linguagem que Paulo usa aqui é mais ou menos essa, de que nós, quando nós nos tornamos herdeiros de Cristo, ou nós nos tornamos salvos pela fé em Cristo, nós alcançamos a maioridade, ou seja, Deus nos dá o direito de recebermos a herança, de tomarmos posse. Então, nós, pela fé em Cristo, recebemos a herança da salvação, a justiça, a redenção, o perdão dos pecados e a certeza de que nós vamos para o céu. Essas são as heranças que Jesus Cristo concedeu a nós por meio da fé. O verso 26, então, nos diz que nós temos uma nova identidade, que pela fé nós somos adotados como filhos de Deus e nos tornamos filhos dele para a glória de Deus, filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, a nossa relação com Deus é transformada. Nós não somos mais servos ou prisioneiros da lei de Deus, mas somos filhos livres e amados de Deus, herdeiros do reino. Nós agora estamos em Cristo Jesus, ou seja, não há mais aquela obrigação de cumprirmos toda a lei para sermos salvos,
porque nós herdamos o cumprimento de Jesus. Jesus cumpriu em nosso lugar e pagou pelas nossas transgressões. Basta agora confiarmos nele, basta agora crermos nele, que a obra dele é aplicada a nós como se fosse nossa, como se nós tivéssemos cumprido o que ele nos deu por herança, o direito de sermos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, diz assim: e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem, os que creram nele. Os que creram em Jesus, receberam Jesus como seu Salvador, recebem o direito de serem feitos filhos de Deus, se tornam herdeiros da aliança, filhos de Deus pela fé. Então, qual é o papel da lei agora? Já que nós alcançamos a maioridade e a lei já não é mais o nosso aio, já não é mais o nosso tutor. A lei agora serve para nós como regra de vida, ou seja, ela fornece para nós a orientação necessária para vivermos de forma santa e agradável a Deus. E o engano de muitas pessoas é de pensar que, então, já que nós não conseguimos cumprir a lei, e que Jesus Cristo já cumpriu a lei no meu lugar, então eu não preciso mais guardar os 10 mandamentos. Não. Quando Jesus te chama para a salvação, Ele te dá a graça da obediência. E aí Ele diz, agora vai e obedece. É claro que você vai continuar falhando, mas você tem sempre a graça e a oportunidade de voltar e pedir perdão, e de confiar na obra de Cristo. Mas você tem agora a lei de Deus como regra de vida. Ela é um instrumento de Deus para a sua santificação, para te tornar mais justo. Você foi declarado justo por Deus, mas você ainda não é plenamente justo. E a lei de Deus é o instrumento que o Espírito Santo vai usar para te tornar uma pessoa mais justa. Agora, pela graça de Deus, você pode cada vez mais abandonar os pecados que você anteriormente cometia sem temor, sem pudor, muitas vezes. Você vai se tornando cada vez mais, você vai tendo cada vez mais prazer na obediência da lei de Deus, prazer em honrar os seus pais, prazer em honrar a Deus como seu pai, como seu primeiro pai, prazer em cumprir os preceitos do Senhor, prazer em respeitar a autoridade, prazer em falar a verdade, prazer em cumprir essas designações que estão prescritas na lei, nos 10 mandamentos. Nós teremos prazer de obedecê-la como regra de vida, porque nós somos salvos por aquele que cumpriu essa lei perfeitamente. E aqui nós precisamos fazer mais uma pergunta, a terceira: como a nossa relação com Cristo foi transformada? Bem, nós nos tornamos agora unidos com Ele, ou seja, quase que como se nós pudéssemos usar a identidade de Cristo para nos apresentar para Deus. Isso seria considerado falsidade ideológica aqui no presente momento, né? Se eu porventura pegar a sua identidade, e se porventura você se parecer comigo e eu pegar a sua identidade e eu fizer alguma coisa, usá-la como se fosse eu, apresentar a sua identidade como se fosse minha, isso é falsidade ideológica e é crime. Mas nas Escrituras o próprio Deus nos diz que nós podemos agora nos apresentar diante dele com a identidade de Cristo, porque nós somos um com ele, nós somos salvos por ele. O verso 27 diz assim: porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, agora você não apenas é herdeiro de Deus, mas é parecido com o Filho dele. Isso eu estou falando em termos de caráter, aquilo que Paulo chama em Gálatas 5 de o fruto do Espírito, ou fruto da justiça, que são aquelas qualidades, aquelas características de Cristo que estão sendo formadas em nós pela obra santificadora do Espírito Santo. Ou seja, você agora está revestido por Cristo. O batismo aqui
mencionado por Paulo, simboliza a nossa união com Cristo e a nossa identificação com Ele visivelmente. Pelo batismo, nós somos identificados com Cristo e somos identificados com a igreja visível, com os demais irmãos. O dia que eu recebo o batismo diante dos irmãos, eu estou dizendo: agora eu sou um com vocês, eu me tornei um com vocês. E é isso que nós estamos dizendo quando somos batizados. Nós estamos dizendo também a respeito de Cristo. E aí Paulo diz que nós somos revestidos de Cristo. A nossa vida é definida pela sua obra. Nós não estamos mais vestidos de pecado, vestidos de injustiça, mas vestidos de santidade, de justiça e de retidão provenientes da obra de Cristo Jesus em nosso favor. Então, assim como você veste uma roupa ou muda de aparência externa quando você muda de roupa ou corta o cabelo ou você passa uma maquiagem, as mulheres, você muda de aparência, você é transformado, você é melhorado para apresentar-se diante dos outros. É mais ou menos isso, né? Claro que a gente sabe que não é superficial como isso que eu estou usando como ilustração, mas estar em Cristo é essa transformação espiritual que o Espírito faz em nós quando nós cremos em Cristo, e nós agora somos mais parecidos com Ele para sermos apresentados e recebidos perante o Senhor. Então nós nos tornamos um com Cristo e nós nos tornamos revestidos do caráter de Cristo, das qualidades de Jesus Cristo. E se você é cristão e você não tem as características de Jesus Cristo, você não é um cristão de verdade. Um cristão de verdade tem que imitar as características de Jesus Cristo. Nós nos tornamos também um com os demais herdeiros da fé, os demais herdeiros da aliança. O verso 28 diz: destarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. O que Paulo está dizendo é que na salvação essas distinções perdem o valor. As distinções étnicas, culturais, raciais e de gênero, elas perdem o valor, porque agora o que importa é que nós todos somos igualmente filhos de Deus. Independente se você é homem ou mulher, independente se você é brasileiro ou americano, independente se você é negro ou branco, independente do que for, se você é de Cristo, se você crê em Cristo, você agora é herdeiro com Ele, igualmente herdeiro com Ele. Todos nós somos identificados num só povo, herdeiros da mesma fé e da mesma graça de vida. Nós estamos unidos em Cristo. Essas distinções sociais, culturais, de gênero, não definem mais a nossa posição diante de Deus. A nossa posição diante de Deus é definida pela pessoa e pela obra de Cristo Jesus, que deu a vida por nós. Em Cristo, todos têm o mesmo valor e todos têm o mesmo acesso a Deus, eliminando qualquer descrição ou qualquer discriminação, qualquer hierarquia baseada em circunstâncias humanas. Nós somos todos herdeiros de Deus pela fé em Cristo Jesus. Sim, e é isso que o verso 29 conclui, dizendo: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Herdeiros segundo aquela promessa que foi feita ao descendente, que não era Isaac, mas era o próprio Cristo, Abraão. Pela fé em Cristo, nós nos tornamos herdeiros daquela promessa feita a Abraão. Aquilo que foi prometido a ele, a justificação pela fé, através do herdeiro que é Cristo, nós agora também somos herdeiros, nós herdamos a bênção da salvação. Nós somos participantes de uma herança eterna, de uma herança espiritual, que não pode ser consumida por nada desse mundo, não pode ser corroída pela ferrugem ou pela traça, não pode ser destruída pela vontade dos homens, não pode ser desfeita pelas decisões e pelas leis dos homens. Pela graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, nós estamos, os que creem em Cristo, estão
eternamente garantidos, salvos em Deus, por causa da obra de Cristo Jesus. Paulo então está mostrando aqui, em primeiro lugar, que a lei foi um tutor que nos conduziu a Cristo, mas agora pela fé todos nós somos filhos de Deus, revestidos de Cristo, herdeiros da promessa, e que por isso a lei tem uma função apenas de regra de vida para nós. Aliás, apenas não, porque é muito, né? Ela tem a função de ser regra de vida para aqueles que estão debaixo do governo de Cristo. Ou seja, se você se submete a sua vida a Cristo, você deve viver segundo a sua lei, segundo a sua vontade. E aqui nós somos desafiados. Nós que entendemos que nós pecamos e que não somos capazes de produzir bem espiritual ou moral para sermos recebidos perante o Senhor. Especialmente se você ainda se encontra aprisionado em pecados, ou aprisionado no fracasso do cumprimento da lei. Você não consegue cumprir a lei do Senhor. Ou se ainda você está aprisionado numa tentativa constante de se auto-justificar perante o Senhor. Você é chamado a viver a liberdade da graça oferecida por Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados e para te libertar da escravidão do pecado. E você agora pode vir a Ele pela fé e dizer: Senhor, me salva, perdoa os meus pecados e me transforma em herdeiro da sua salvação. Me transforma em seu filho, ó Deus, para que eu possa desfrutar da herança prometida àqueles que creem em Cristo Jesus. Também temos o desafio de, como filhos de Deus, vivermos conforme a nossa nova realidade, livres da condenação da lei, unidos a Cristo Jesus, proclamando a herança que temos pela fé. E agora, voltando na história do príncipe herdeiro, lá no início, você já não precisa mais de um tutor te conduzindo ou controlando, regulando o seu comportamento e te conduzindo pela mão até Cristo, porque isso já aconteceu, se você já creu em Jesus para a sua salvação. Mas você precisa que esse tutor agora seja o seu conselheiro. Ele mudou de função, de tutor que controlava e regulava o seu comportamento e que tinha o papel de te conduzir a Cristo para ser salvo. Ele agora é o seu conselheiro, para te orientar no caminho da vida, como regra de vida, para te instruir como você deve bem viver para a glória de Deus. Como filhos de Deus, nós estamos livres da condenação e unidos em Cristo Jesus, alcançamos a maturidade, a maioridade, e agora nós podemos dizer: eu sou filho, sou herdeiro de Deus, eu sou herdeiro da promessa. E assim você pode viver de modo diferente, livre na graça de Deus. Eu quero fazer alguns desafios práticos para você diante do que nós acabamos de ouvir. Em primeiro lugar, é um desafio individual, particular para você, para cada um de vocês e para mim também. Como está a sua relação com a lei de Deus? Você ainda vive como um prisioneiro do pecado e ainda vive frustrado porque não consegue cumprir a lei de Deus? Ou você está tentando ser justo pelas suas próprias forças? Como você está usando a lei de Deus como aquela que te conduz a Cristo? A lei de Deus foi um instrumento para te conduzir à confiança a Cristo. Se a lei tem feito você confiar em si mesmo e buscar autojustificação, você é um legalista. Mas se a lei tem te alertado da necessidade que você precisa de um Salvador e que você precisa confiar em Cristo para a salvação, você entendeu a mensagem. Você entendeu que você precisa de Cristo, que você precisa de Jesus para perdoar os seus pecados e para te salvar. Mas eu tenho um desafio para nós também como comunidade, como igreja. Nós entendemos que, como herdeiros de Deus,
Nós somos todos unidos em um só Senhor, um só Cristo. Por isso, a nossa unidade é definida pela obra de Cristo e não por distinções e preconceitos. Aqui não há nenhuma distinção, não deve haver nenhuma distinção entre quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro. Quem tem mais melanina, eu falei certo, doutor? Quem tem mais melanina e quem tem menos. As distinções aqui não acontecem se você tem uma posição maior ou menor na sociedade. Não é o seu cargo, não é a sua posição, o seu status, não é a sua conta bancária, não é a sua cor, não é o seu gênero que te define na comunidade dos salvos. Mas aqui você é herdeiro de Cristo, você é herdeiro de Deus, filho de Deus, filha de Deus, e é isso que de fato importa, e é essa distinção que vai fazer diferença na eternidade, se você é de fato filho ou filha de Deus. Não se você teve títulos, graus e coisas desse tipo, mas se você confiou em Jesus para a sua salvação. Então, como comunidade da fé, nós precisamos valorizar isso, entender que cada irmão aqui conta, inclusive as crianças que choram, as crianças que às vezes atrapalham, elas são importantes e elas contam aqui. Quando me perguntam quantas pessoas tem na sua igreja, eu falo 70. Daí crianças, não, 70 com as crianças, são 22 crianças. Crianças são pessoas também, e elas são contadas igual, porque nós cremos que elas também são herdeiras da mesma promessa que os seus pais. Não há distinção, todos somos filhos de Deus, todos somos herdeiros da promessa, e por isso qualquer discórdia, qualquer briga, qualquer confusão por causa de qualquer coisa na igreja não tem justificativa. Nós devemos derrubar essas barreiras, esses impedimentos que existem entre nós. E hoje, especialmente, as questões políticas e ideológicas são as que mais fazem divisão entre nós, né? Isso não conta, não é o mais importante aqui. O mais importante aqui é se você é herdeiro de Deus pela fé em Cristo Jesus, não a sua posição ou ideal político. Não é isso, mas quem você é em Cristo Jesus. O terceiro desafio, também para nós todos como comunidade, individualmente e em grupo, é um desafio missionário. Como herdeiros da promessa, nós devemos viver de forma a demonstrar a liberdade e a graça que recebemos de Cristo no mundo aí fora. É nosso dever, individualmente como igreja, demonstrar o amor de Cristo, essa graça bendita que Ele nos deu através da sua morte na cruz. E se você no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, não está dando testemunho do amor de Cristo, na verdade você está dando um mau testemunho, você está falhando, você não está representando bem aqui o seu pai. Você é herdeiro, mas está gastando mal os seus recursos como herdeiro. Isso acontece, né? Nós poderíamos ter um príncipe que assumiu o trono e que governou completamente diferente do seu pai. Um filho que recebeu uma herança e o pai era muito zeloso, cuidadoso em investir e multiplicar o seu patrimônio, e o filho de repente recebe a herança e começa a esbanjar a herança. Seria mais ou menos isso se nós não entendermos o amor de Cristo e vivemos o amor de Cristo lá no mundo, e não vivemos o amor de Cristo lá no mundo. Nós recebemos a herança e estamos esbanjando, desperdiçando a herança que recebemos. Portanto, ao sair daqui, dê testemunho do amor de Deus. Como Jesus disse àquele cego que foi curado no capítulo 5 de Marcos: vai para a sua casa, para os seus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Vai lá e conta sobre o amor de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver a vida em Cristo Jesus, confiados na graça, e na graça somente,
não nos méritos, não nas obras, não na autojustiça, mas na justiça e na bondade de Cristo. Amém? Vamos cantar isso? Fique de pé.